O Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise, apresenta Como Você Se Aguenta? Um podcast que é diálogo e não divã. Comigo, Selma Patovilla e convidados. Pessoal, muitíssimo boa noite para quem está por aqui no Brasil a essa hora. Bom dia, porque não sei que horas nós vamos publicar o nosso podcast lindo Como Você Se Aguenta, do Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise. É a parte dos diálogos, das conversas, da prosa, do conversê. Então, o que nos une aqui é a vontade de prosear, de ouvir boas histórias que animam a nossa vida, que fazem com que a gente possa olhar diferente para a nossa própria vida, ouvindo a história do outro. Então, se vocês gostam deste podcast, sigam-nos na plataforma preferida, ouçam-nos na plataforma preferida de podcasts de vocês. Vocês podem nos dar 5 estrelas e assim nós vamos brilhar nesse céu imenso das coisas online. Muito bem. Hoje, pessoal, nós vamos trazer... Eu preciso falar tudo isso direitinho, porque são ordens do Andy, né? Que junto com os nossos 2 convidados habituês, que já não são mais convidados, são integrantes desse podcast, que é o Ricardo Pesati, o meu amigo Cadão, e o Rafael Garbuio, compõem essa noite linda. Todas as noites que nós nos reunimos aqui são muito, muito lindas. Aliás, estávamos falando isso, que depois de um dia muito cheio, estar aqui nesse podcast juntos, ouvindo os nossos convidados, é como se fosse assim um linimento, um bálsamo para a alma, né? Amigos se juntando para conversar, para jogar conversa fora, para ouvir histórias. Isso não tem nem o que falar de tão bom que é. Então a gente divide isso com vocês nesse podcast. E hoje, a nossa convidada é uma mulher com uma alma linda. Eu fui fazer uma palestra uma certa vez, num certo lugar, e a conheci. É uma grande escritora, é uma pessoa que mexe com adolescentes, é uma mulher de uma sensibilidade, assim, e de um riso maravilhoso. Vocês vão ouvir a risada dela, vocês vão se lembrar, né? Irene ri, quero ver Irene dar sua risada. A Natália tem esse riso lindo, contagiante, e é uma pessoa, assim, brilhante na sua sensibilidade. Nós trazemos com muita felicidade hoje a Natália Belice Trivelloni. Natália, seja muito bem-vinda a essa roda de amigos, porque você já é um deles. Então, vamos lá, vamos começar. Um de nós. Vamos começar, Natália, para saber da sua vida, para saber daquilo que passa aí por dentro e como é que você se aguenta, como é que você se trouxe até aqui. Seja muito bem-vinda, Natália. Oh, nossa, com essa apresentação e com o pré-encontro, né, antes de entrar no ar, já estou me sentindo muito em casa. Queria dar um oi para todo mundo que estiver ouvindo e queria dar um oi para os meus alunos, que eu prometi que eu faria isso. Que delícia! Eles que são meus maiores incentivadores. Escrevendo, quando eu participo de qualquer evento, eles estão sempre me apoiando. Isso é muito gostoso. E eu amei o nome desse podcast, porque eu acho que é um super desafio. Não sei dizer como eu me aguento. Às vezes eu não me aguento. Às vezes eu me aguento um pouquinho. Às vezes eu como brigadeiro, às vezes eu choro em posição fetal, mas às vezes eu dou muita risada também. Às vezes eu peço colo, às vezes eu dou colo. Depende. É uma coisa que eu tenho aprendido bastante. E sendo generosa, assim, comigo. A gente faz esse exercício de ser sempre tão generoso com o outro. Então, às vezes eu falo, calma, para, respira. O que você diria para sua melhor amiga? E aí eu falo para mim, eu tento fazer esse exercício de... Então, como eu me aguento, depende do dia. Ontem, por exemplo, eu não me aguentei nada. Mas hoje eu tô... Conta. Gente, eu estudo psicanálise, estou começando a estudar psicanálise, mas já sou analisando há
mais de 10 anos, assim. E a gente sabe que funciona como o Contardo falava, porque funciona com a gente, né. Então depois de um tempo você vai estudar e você fala: "Bom, eu acredito que isso funciona porque funciona comigo". E eu gosto muito de culpar o Lacan, né. O Lacan eu culpo ele não só porque às vezes ele é complicado de entender, mas é porque às vezes ele faz muito sentido na nossa vida, né. E aí ontem eu já tô há um tempo num processo, assim, e aí eu falei: "Tá bom Lacan, tá bom, entendi que tá aqui, que eu tenho que lidar com isso depois de tanto tempo, eu entendi que não dá mais pra". E aí eu tomei uma decisão que eu considero uma decisão que racionalmente eu não tomaria, assim, mas depois eu acho que é isso, né, a gente vai convivendo com a gente mesmo, e a gente vai se permitindo mudar, e a gente faz essa aposta da gente mudar, porque é isso, a gente é incompleto, né, tá todo mundo meio incompleto, como diria o Guimarães Rosa, eu gosto muito disso, eu gosto muito dessa ideia, não só de quando a gente nasce, mas a gente passa por essa vida, e a gente vai continuar assim, isso é bom, né, porque se a gente tivesse totalmente completo, não caberia mais nada para aprender, e também a gente não daria espaço, né, não deixaria as coisas irem, assim. E foi muito difícil, assim, e é isso, a gente estava falando dos amigos, né, e aí hoje eu cheguei: "Olha gente, foi muito difícil, eu quero contar coisa, não me aguentei ontem, não tô me aguentando, eu preciso que vocês segurem um pouquinho", porque é um pouco disso, né, quando a gente divide, o peso, ele também não fica todo com a gente, então é bom a gente ter quem segure as pontas com a gente, principalmente quando a gente faz esses laços, né, e sempre sobram as pontas, e às vezes as pontas são pesadas demais, assim. Então, ontem foi um dia que eu falei: "Não me agu hoje eu já tô me aguentando mais, então tô feliz de estar aqui para falar isso, gente, cada dia é um dia". Cada dia a gente se aguenta de um jeito. Aguenta de um jeito. E assim, você, sei lá, você tem um acordo com a vida de uma forma tão poética, na minha opinião. A gente vai falar da sua escrita já já, mas eu preciso ir para um lugar que eu li. Quando eu sempre conto isso aqui no ar, a gente sempre manda lá 5 perguntinhas só para a gente ter um corrimão, mas é tão lindo o que sai nessas perguntas, né, muitas vezes. Então, uma das perguntas foi o que te marcou, sei lá o quê. E você contou que foi a morte da sua mãe. A gente depois fala da sua mãe, Sim. né? Mas assim, Uhum. aí você disse que com a morte da sua mãe, esse episódio, né? Você falou assim: me ensinou a sentar e beber café com a morte. E hoje eu também aprendo a dançar com a vida. Caraca. Isso aqui é a sua cara, Natália. É isso, sabe, assim, eu acho uma das coisas mais lindas, porque você aprendeu a tomar café com a morte, você aprendeu a dançar com a vida. Fala disso. Então é um processo. Eu acho que, com a morte da minha mãe, teve um momento que eu percebi porque a gente fica meio que relutante, né, principalmente porque para mim é a pessoa que eu mais amei na vida, que eu mais amo, porque ela ainda é muito presente, assim. Claro, baile, né. Tá aqui. Eu aprendi o que era amor no momento em que nos foi dada a notícia de que ela, não tinha ela faleceu de câncer, né, ela tinha um câncer muito agressivo, que não havia mais o que fazer. E aí, eu conversando com ela estava lúcida e eu falei: "Mãe, não tem mais o que fazer. Eu não quero que você pense em mim, eu não quero que você pense nos meus irmãos, eu quero que você decida pela sua própria vida". E ela falou: "Olha, eu não quero fazer mais nada, eu quero aproveitar esse tempo com você e com seus irmãos, tal". E eu lembro que eu voltei para casa e eu respeitei, porque eu acho que amor é isso. Por mais que seja não era o que eu queria, na verdade eu não queria nem que ela estivesse nessa situação, Claro. mas eu voltei para casa e eu me dei conta de que, eu tinha perdido. Eu perdi essa batalha para a morte. Eu perdi essa batalha para a morte. Eu falei: "Bom, já que eu perdi, o que que eu posso fazer? Eu posso encarar que daqui para frente vai ser muito difícil, eu não sei como vai ser, mas eu imagino que seja muito difícil, é a primeira vez que eu tô perdendo alguém que eu amo tanto, a pessoa que eu mais amo, mas eu acho que isso é amor e eu tenho que deixá-la ir". Então eu acho que tomar café com a morte foi um momento que eu entendi que quando ela se aproxima, e ela se aproxima porque ela é da vida, então ela tá em muitos lugares, ela não tá só na morte de uma pessoa que a gente tem, ela tá na morte de um sonho,
sonho, de uma relação que não deu certo. A gente passa por esses lutos o tempo todo, né. E ela me ensinou assim: "Olha, vou levar a tua mãe e você vai ter que aprender a conviver com isso". Então sentar para tomar um café com a morte, eu acho que é eu entender que, ainda que eu esteja muito brava, muitas vezes quando ela me leva muitas pessoas que eu amo, ou me leva, as minhas expectativas, ou leva os meus planos frustrados, ou leva as minhas relações que não deram certo da forma como eu imaginei, é falar assim: "Tá bom, você tem força, agora o que que a gente vai fazer junto? O que que a gente vai fazer junto? Porque você vai estar aqui, eu vou atravessar", e eu acho que eu deixo de ter medo dela. Eu acho que eu deixo de ter medo da morte a partir do momento que eu sento e tomo um café com ela. Isso não significa que eu não vou ter raiva, isso não significa que eu não vá ficar triste, isso não significa que eu vou perder para ela, isso não significa, mas ela tá aqui. Então, aquela coisa de se você não pode, com os seus inimigos, junte-se a eles, mas no fundo ela não é a minha inimiga, ela faz parte da vida. E durante um bom tempo, porque a gente também vive numa sociedade em que eu sou muito partidária da gente falar dos nossos lutos, sabe. A gente vive numa sociedade onde o luto é um tabu muito grande. E aquilo que a gente não conhece é tão estranho que se torna um monstro pra gente. E falar da morte é muito estranho, porque as pessoas elas vão falar: "Nossa, que pessoa mórbida, falando da morte". E a gente não percebe que isso é ciclo da vida, né, que as coisas para elas renascerem, elas precisam morrer, para elas significar aquela música do Gil, Grão, é uma coisa tão linda, né, sobre ressignificação e tudo mais. Então, durante muito tempo, eu acho que eu tive inserida nessa busca de entender como lidar com o luto da minha mãe. E aí eu fui encontrando pessoas, para além de encontrar pessoas, eu encontrei lugares como o Infinito Etcétera, da Juliana Dantas, que foi uma pessoa incrível para me ensinar que: "Olha, você vai crescer em torno desse luto, é você que vai levar a tua vida em torno dele. Ele não define a sua vida, é você entender quem que você vai ser daqui para frente". E é isso, é ser acompanhada pela e daí eu fiquei meio focada, assim, nesse tema durante um bom tempo, porque eu falei assim: "A gente precisa falar, gente, a gente precisa falar da morte, enquanto a gente não fala, enquanto a gente não nomeia, enquanto a gente não materializa, enquanto a gente não diz: 'Olha, tô sofrendo, é um direito meu, não sei como é que vai ser, o luto é de cada um, o luto não tem tempo, o luto é da expectativa, o luto é disso'". Enquanto a gente não falar, enquanto a gente não sentar e tomar um café e falar assim: "Ok, eu sei que você existe, então vamos fazer isso junto, vamos atravessar isso junto", torna-se menor, acaba o medo porque de certa forma é um desconhecido que você busca conhecer, né. Então é isso, e dançar com a vida a gente estava falando tanto de cadência antes da gente começar essa entrevista, né, eu acho que é esse movimento que a gente faz, que a gente às vezes acha que o equilíbrio da vida tá quando tudo tá bonitinho, uma linha reta, e o equilíbrio da vida é a gente ir nessa curva e ir para baixo, e para cima, e vai. Durante muito tempo eu fiquei muito tomando café com a morte, e a análise me ajudou demais a entender assim: "Tá bom, Natália, você já tá, não vou dizer que você tá especialista, mas tá muito bem, você tá ali, já fez as pazes com a morte, mas é a vida, Natália". E é essa convocação de dançar com a vida, né. E nada disso bonito e poético é fácil, nada disso, não acontece sem um processo, eu sofro, eu dou risada, eu choro, eu quero abrir mão das coisas, eu sou humana, né, eu sou humana, e aí eu me permito a viver isso, às vezes essa vontade que a gente é adulto de ter, de se jogar no chão e não poder, eu tenho também, só que eu não posso, né, como é que eu vou escolher isso? Como é que a gente faz isso? Então é essa dança pode ser uma valsa, aí às vezes é forró, aí às vezes você coloca uma música triste, assim, pra escorregar na parede, sabe, tipo uma Bonnie Tyler. E Nossa, Bonnie Tyler é tudo, eu Natália. amo, que a gente teve muito recentemente, né. É, uma combina Muito recente, Muito é. 2 semanas atrás. 2 semanas. então, nossa, eu não conheço uma música, a gente não está falando de evidências, tá, que evidência é um algo que a gente fica aí nessa loucura de dizer que não te quer. É Mas eu não isso, é. conheço uma música de karaokê que explique mais essa loucura que é o amor do que a gente cantar Total Eclipse of the Heart. Ah, é verdade. A vida é isso, assim, é o que eu acho, assim. A gente tá falando de luto e fala da morte da Bonnie Tyler, que
para mim e para quem está aqui, encerra uma parte importantíssima da vida de adolescente e tudo mais, né? Então é muito louco o que você está trazendo de luto, né? É uma coisa. Sim. O luto do quê, né? O luto, inclusive, de memórias da minha adolescência, da sua vida, da vida do Rafa, do Cadão, de todo mundo aqui, talvez, né? Mas sabe que, Selma e Natália, enquanto a Natália falava dessa imagem linda, né, Nossa, de tomar lindo. café com a morte, é bonito, eu me lembrei, Natália, não sei se você conhece, a Selma conhece, tem um livro, que pra mim é um dos livros mais lindos que eu já li nos últimos anos, que é de uma autora portuguesa chamada Lídia Jorge, chama Misericórdia. Ah lá, a Selma... Eu amo a Lídia Jorge. Putz, ela e a Agostina Bessa Luiz, que é outra, um gênio da humanidade. Mas nesse livro Misericórdia, por que eu lembrei, Natália? Ela conta a história da mãe dela, né? É de uma senhora que já tá para falecer, etc. E ela não toma café com a morte, mas a morte para ela é a noite, e ela fica ao longo do romance, assim, a noite vem e ela fica lá brigando com a noite. Não, hoje não, vai embora. Maravilhosa. E é uma dança linda, né? As duas imagens que você criou tem tudo a ver com o livro. O livro é de uma beleza, e a Lídia conta, é a história da mãe dela, então tem tudo a ver com a sua história. Você foi contando, veio Misericórdia, chama Misericórdia, né? É muito lindo o livro. Veio vindo a Lídia Jorge, gigante, você foi agora. Que lindo, eu vou procurar sim. E por falar nisso, então eu vou falar dessa outra escritora portuguesa, que é a Agostina Bessa Luiz, que ela tem um livro chamado A Sibila. Olha só. E um dos contos desse livro é justamente um homem que fazia o parto ao contrário. Esse livro, ela fala muito de Trás-os-Montes, né? Numa época do começo do século, enfim, né? Onde Portugal era extremamente precário, não tinha médico, não tinha nada, né? Na época do Estado Novo, né? Do Salazar e etc. E tinha um homem que ia de aldeia em aldeia, ele entrava no quarto das pessoas moribundas e quando ele saía, essas pessoas já estavam mortas. Então, eles chamavam esse homem para trazer a morte para esses moribundos, mas nunca ninguém soube como ele fazia isso. Até que um homem resolveu lutar contra ele, porque ele não queria morrer. Então, esse conto da Agostina Bessa Luiz, desse livro da... Que lindo. Então, assim, houve a tentativa ali de chamar a morte para um café, assim, antes da hora, vamos dizer assim. Como ele café que fazia não em todos... queria ser tomado, não queria ser tomado. Exatamente, né? Mas a dança da vida, citando a Natália, foi muito mais forte naquele momento, entende? Então é de uma beleza esse conto também, trazendo aí as escritoras portuguesas, né? Outra coisa lindíssima para falar sobre beber café com a morte e dançar com a vida. E dançar com a vida. E isso aí. falando em dançar com a vida, queria voltar aqui a Bonnie Tyler, porque tem uma curiosidade na vida dela que é interessante, que assim, ela teve um problema sério de voz, ela tem um problema de nódulo de voz, Ah, é? e teve que operar, e ela quase perdeu a voz, e ela perdeu parte da voz. Ficou mas rouca, né? ficou rouca, só que esse rouco, ela não era conhecida antes. Esse rouco que foi o que levou ao sucesso na vida. É isso. É. A ressignificação que ela teve por um problema de ter ficado rouca foi o que a levou ao sucesso, ao estrelato depois de tudo que aconteceu, né? Então é olhar para a vida de um jeito, às vezes, parece tudo acabado, é o fim, acabou, não tem mais. É encarar a cadência, né? Ih, caraca, Então é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Que a Natália falou, né? É viver a cadência, né? Não é a reta, é a cadência, né? E ela foi lá e ressignificou tudo e ficou famosa. E não fosse a doença, talvez ela nunca fosse, porque a voz dela não tinha essa individualidade que ela passou a ter, de um registro que era só dela, né? Então, eu sempre fico pensando, às vezes, as pessoas perguntam, e tal coisa da sua vida? Eu falo, olha, eu gosto de contar essa história desta forma. E aí eu lembrei disso porque a Bonnie Tyler ela poderia dizer, olha, eu gosto de contar que eu me tornei uma cantora famosa porque eu tive ali uma questão com a minha voz e a minha voz ficou conhecida depois disso. E eu acho isso de uma forma tão linda da gente chamar a nossa autoria para a nossa vida, sabe? Olha, aconteceu isso, mas eu gosto de contar essa história desta forma.
Então eu tenho aprendido a falar assim, que a nossa versão das coisas, né? A Legal. nossa versão das coisas. Eu gosto de contar assim. Então, eu acho que é isso. A gente chama pra gente aquilo que a vida fez com a gente. Bom, isso aqui tá posto, mas como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou contar a minha história a partir disso? Isso é muito maravilhoso. Por falar em contar a história, eu tenho que convocar a Natália, que gosta de contar histórias. A Natália é escritora, né? Opa. Fala dos seus livros, Natália. Sim. Do seu jeito, vai lá. Eu gosto de contar essa história do meu jeito, como me apresentando como uma escritora da vida real. O que eu faço? Há 16 anos eu escuto pessoas e eu falo que são pessoas anônimas com nomes próprios, que são pessoas conhecidas e tal. Em sua maioria, eu não planejo esses encontros, então eu encontro pessoas e elas começam a me contar sobre a vida delas e aí eu vou ouvir. E são histórias incríveis, né? Porque eu acho que as pessoas é um solo sagrado. A vida do outro, para mim, é um solo sagrado. E às vezes a pessoa, nem ela tem consciência de como a vida dela é sensacional. E a gente não tá falando de uma pessoa que foi à lua, a gente não tá falando de uma pessoa que ganhou bilhões, que descobriu a cura de não sei o que lá. A gente tá falando, e aí eu vou dar um exemplo de como isso começou. A gente tá falando de uma pessoa que depois de 6 meses, num quadro depressivo, consegue abrir a porta da casa dela e sair pra rua. Fenomenal. Para mim, isso é tão importante quanto uma pessoa que conseguiu, sei lá, um pequeno passo para um homem, um grande passo para a humanidade, um grande passo para essa pessoa, entendeu? É lógico que a gente está tendo uma comparação assim muito, que foi assim que começou. Eu cursava jornalismo literário na Academia Brasileira de Jornalismo Literário, foi a minha primeira pós-graduação, porque eu já escrevia há muito tempo, mas eu escrevia contos. Aí eu passei a escrever crônicas, as coisas da minha vida. Até um dia que eu estava saindo do trabalho e indo para minha pós-graduação, eu peguei um trem com uma mulher chamada Etelvina, e é muito louco, porque ela chamava Etelvina e nunca mais nós nos vimos, né? E assim, pode ser uma história assim meio mítica, mas ela aconteceu. E ela puxou assunto comigo, assim, a gente ficou conversando. E aí ela me contou que ali era a primeira vez em 6 meses que ela conseguia abrir a porta da casa dela, sair e fazer uma viagem de trem. Ela não tinha um destino certo, ela só estava andando, se locomovendo de trem. E aí ela me perguntou: "E você tá indo pra onde?" E eu falei assim: "Ah, eu tô indo pro meu curso." "Ah, você faz o quê?" Eu falei: "Jornalismo literário." Ela falou assim: "Você fica dando nota pra livro?" Olha E eu só. falei: "Não, jornalismo literário é uma forma diferente de você contar Uhum. um fato, um evento, que na minha perspectiva, as pessoas que fazem parte daquela situação, elas são mais importantes ainda do que a própria situação. Então você vai contando um pouco sobre essas pessoas." E ela virou para mim e falou assim: "Conta a minha história." Olha só. E eu falei: "Conto." Olha que coisa linda. Confiança, né? Que... Eu nunca tinha escrito a história de vida de ninguém. Eu tinha no meu caderno o passo a passo, a gente tá falando de 2010, 2011, tá, gente? Então por isso que é um caderno. Eu ainda sou uma pessoa bastante analógica, mas assim, eu tinha o meu passo a passo de como contar a história de alguém. Então eu tinha, assim, uma estrutura, as ferramentas, não sei o quê. Agora, e a história? E a pessoa? E eu não fui atrás. O que aconteceu foi que uma pessoa apareceu e falou: "Bom, já que você faz isso, você pode contar a minha história." E eu vou pra aula, aquilo fica na minha cabeça, eu volto pra casa, eu escrevo a história desse nosso encontro. E eu falei: "Não, eu preciso entregar pra Etelvina." E aí eu fui na estação de trem, procurava essa mulher, colocava: "Procura essa Etelvina." Nunca mais eu encontrei a Etelvina. Eu nunca mais encontrei a Etelvina, mas eu encontrei outras pessoas. Outras pessoas me encontraram, eu acho. E aí, essa coisa de ser, como diria uma terapeuta que eu tive, um para-raio de histórias. Então, de alguém sentar e começar a contar, e meu Deus, isso é maravilhoso. E contando, contando, contando. Chega um dado momento que eu me apresento como uma escritora de vida real e eu peço permissão para entrar naquela vida e escrever sobre aquela vida. E a pessoa fala: "Não, tudo bem." E trocamos contato, eu envio o texto. Às vezes eu posso publicar? Se a pessoa falar: "Não, eu não quero que publique",
ainda que eu tenha escrito, é a história da vida dela. Então, para mim, o termômetro, o lugar, o limite é o outro. Então, é minha, essa história é só minha, porque também é um lugar de muita responsabilidade. Eu devolvo para aquela pessoa o que eu consegui ouvir. Agora, como ela vai se enxergar pelo meu olhar, né? É uma responsabilidade muito grande. E outra, né? Você tem que se haver também com o que vai acontecer depois disso, que você entregou para a pessoa. Não tenho esse, né? Meu papel nesse sentido é de ser a escritora e de tratar com respeito e cuidado. Mas você tem que entender que aquilo pode causar outras coisas. O meu trabalho como escritora não dá conta de resolver se acontecer, mas eu tenho que pensar dentro dessa estrutura e desse respeito o que eu posso entregar para essa pessoa, assim. E com cuidado, e com delicadeza, e pedindo licença. É a vida de alguém, é a história de vida de alguém, é o primeiro passo para fora de alguém, é a história de amor de alguém, é um dos momentos mais vulneráveis da nossa vida, é o amor de alguém, sabe? Essa pessoa talvez ela deva ter contado para 1000 pessoas, pelo amor de Deus, que exagero. Quando chega para mim, não vai ser um exagero, é a versão daquela pessoa, porque não existe, eu tenho aula com o Pedro de Santi, eu gosto muito de uma coisa que ele fala, que assim, quem que inventou esse termômetro de que, isso aqui é muito, aquilo ali é pouco, quando a gente fala das coisas que batem na gente. Fantástico. O que é dramático e o que não é dramático, né? Por que a gente tem que ser pasteurizado, né? Exatamente. Então, assim, olha, a situação é essa, mas é uma situação boba. E eu falo, não, ela é legítima, ela é sua. Ela é sua. Sabe, eu posso virar para mim e às vezes achar a minha situação boba. Essa que eu falei de ontem, que eu falei, meu Deus, não estão me aguentando, eu tava achando uma coisa muito boba. Hoje eu conversei com os meus amigos falaram, não é boba não, é sua. A gente às vezes se esquece, né, do que como a gente conduz com outros, a gente precisa lembrar de conduzir com a gente também. Mas você falou uma coisa antes que é interessante nesse sentido, Natália, você falou assim, o que eu diria para uma amiga minha? Eu imagino que você deve ser uma ótima amiga, hein? Exato, o que eu diria? Eu falo Generosa, né? Generosíssima. A generosíssima topa vir no podcast da amiga e dos amigos. Olha que coisa linda. Sim. Não, é isso. Então o meu trabalho como escritora, que é isso, a gente estava falando o que causa um prazer, um deleite, uma coisa linda na vida. É isso, é lindo. São 16 anos já ouvindo gente, sabe? Ouvindo as coisas, e estar em situações com as pessoas. Esses dias eu estava lembrando que uma vez eu peguei um Uber dentro desse meu processo do Tem Uber, e no meio da conversa ele falou assim, então eu calculo o número 27. Eu falei, como assim você calcula o 27? Ele, não, se eu paro aqui no farol, eu tenho que calcular todos os números até da 27 e eu lembro que como eu fui conduzindo a conversa, que a gente estava falando das histórias de amor dele, aquela coisa toda, eu falei assim para ele, então eu vou calcular com você. Aí a gente parava no farol, ele, vamos lá, e a gente calculava 27. Fantástico. Quer dizer, em vez de você rotulá-lo com alguma coisa, você entrou dentro do mundo dele, da história dele, com esse carinho lindo, né? Que é a gente comungar, né, com o outro, né? É muito Que bonito. lindo, né? E você não sai a mesma pessoa. Isso aí é uma bobagem. Eu posso falar, porque você começa falando assim, eu escrevo, eu tô aqui, ó, eu tô aqui, a pessoa tá ali, né? Tem uma distância. Não tem. Porque tem uma coisa que vocês falam aqui do podcast, que é a gente se reconhecer, né, na história do outro. A gente pega emprestado, porque às vezes a gente não dá conta de contar o que a gente tá sentindo. Não tem que expressa. Mas aí você vê a música da Bonnie Tyler e você fala, isso, é o meu coração. E às vezes você pega um Uber, como aconteceu comigo, e eu tava muito resistente a aceitar que eu tava muito apaixonada, porque eu peguei no meio do Tem Uber Sofrendo por Amor, né, um dos meus livros, eu passei por, eu ouvi histórias de amor dos motoristas, e no meio desse meu projeto, eu me apaixonei por uma pessoa muito próxima a mim. E eu tava numa resistência muito grande, porque eu falava, não posso.
não posso, né? A nossa amizade é mais importante que isso. E eu entrei num Uber num determinado dia, eu ouvi uma história que para mim é uma das histórias mais lindas que eu já ouvi no Uber. E eu lembro que eu estava indo pro meu trabalho, eu cheguei no banheiro, comecei a chorar e falei, tá bom, eu tô apaixonada, não tenho o que fazer. Que maravilha. Foi aquilo ali atravessou Tem de um mesmo. jeito, assim, de falar: "Olha, amor é essa aposta bonita que a gente faz quando dança com a vida, é essa aposta bonita quando Acontece em horinhas de descuido, né? de horinhas de descuido que você fala: meu Felicidade, né? Deus, como assim?" Felicidade acontece em Guimarães. horinhas de E descuido. Natália, É lindo, né? juntando duas coisas, a dança, a música e o amor. Antes de começar aqui, a gente estava falando de uma determinada música que você disse que te marcou, né, do Milton, Sim. na escrita. Fala um pouquinho dela. Falo, porque eu amo falar essa música, eu amo ouvir essa música, eu acho ela uma das músicas mais lindas que a gente tem na nossa língua, por muitos motivos. A música chama Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor. Salomão Borges e Milton Nascimento. O Salomão. É tão bom isso aí que eu me recuso a chamar de Lô. Tem que chamar de Salomão. Senhor Salomão. Senhor Salomão, boa. Salomão Isso. Borges, para quem não sabe, Lô Borges, né? Mas é isso. Salomão Borges Júnior. Deve ser o nome do pai dele, né? É o nome dele. Eu não sabia, Cadão, que esse era o nome dele É o inteiro. Lô. De Salomão ele virou Lô. Entrou pra história simplesmente como É o Lô. Lô. E aí, primeiro que eu sempre gostei dessa música, porque assim, ela fala, quem sabe isso quer dizer amor, que mostra pra gente que amor não tem uma definição só. E isso é muito lindo. E eu escolhi essa música, eu escrevi o Tem Uber Sofrendo por Amor, que é o meu segundo livro, e é um livro que eu tenho um carinho imenso. Eu escolhi compor esse livro com essa música, primeiro porque o que é o amor, né? E a minha investigação, então eu começo o Tem Uber Sofrendo por Amor numa busca por ouvir as histórias de amor dos motoristas dos Uberes, isso em 2019. Eu tô indo para Pinheiros e não foi um projeto programado também. Eu vou voltar na música, tá, gente? Eu só vou colocar um contexto aqui. Eu tava de Pinheiros pro meu trabalho, e aí eu estava dentro de um Uber, e aí a gente parou numa rua, e eu olhei aquela rua, e aquela rua, eu vivi uma história de amor muito linda naquela rua. E durante muito tempo, e aí a gente pega emprestado as histórias, né? Durante muito tempo, me causava uma dor muito grande passar por aquela rua, porque era o meu luto daquela história que não deu certo. Então, o que eu fazia? Eu tinha que passar por aquela rua, porque, para além de viver uma história de amor, eu estudava francês naquela rua, então não tinha como eu não ir para aquela rua. E aí eu fazia o quê? Eu atravessava correndo, eu dava volta na rua, eu tentava fazer o caminho mais longo para não estar nela, porque não me causava dor. Quando eu pego esse Uber 3 anos depois e a gente para nessa rua e eu tô no farol e eu olho e eu vejo que eu tô nessa rua, eu levo um susto. Eu faço, não tô sentindo nada, eu tô bem, eu tô curada, eu superei. E, gente, se vocês já sofreram por amor, eu acredito que as pessoas que estejam ouvindo já sofreram por amor. Espero que todos que estejam nos ouvindo já tenham sofrido por amor. Amor, e olha, eu falo para os meus alunos assim, eu tenho uma boa e uma má notícia, vai passar, é a boa. A má notícia é que você vai sofrer de novo, mas depois você vai passar, e a vida é isso, e a vida é isso. E aí eu olhei, eu estava naquela rua, olhei, vi que eu não estava sentindo mais nada, e eu estava tão feliz de não sentir mais nada, de não estar sofrendo, que eu quis compartilhar com o motorista. E eu falei, moço, você acredita? E contei essa história para ele. Eu achei que ele ia falar, meu Deus, que menina louca, né? Dar volta na rua, passar correndo, que é ridículo, a gente faz coisas ridículas por amor. Ele virou para mim e falou, a minha situação é na Serra Corá. Eu não consigo procurar. E me contou a história dele. E eu achei aquilo maravilhoso. E ele virou pra mim e foi me perguntar a fórmula. Qual é a fórmula? E eu falei, não tem, não sei, não posso falar. Porque eu acho que quando a gente fala assim, olha, é o tempo, é uma bobagem. O tempo não é tempo. São muitas coisas envolvidas. Não tem uma fórmula pra gente pensar uma coisa. Talvez pra alguém tenha sido tempo. Pra mim, sei lá,
sei lá, não sei o que foi. Eu volto pra minha casa, eu usava Facebook nessa época, eu escrevo essa história lá no Facebook, de repente eu tive mais de 40 comentários com as pessoas escrevendo: "Comigo é no tal lugar, comigo é em tal lugar, em tal lugar". E aí nasce a minha ideia de falar assim, de olhar para aquilo e falar assim: "Gente, é isso, todo mundo existem as nossas histórias, elas são individuais, mas existe algo de universal nelas, que é o amor, passar o amor, ainda que ele seja de cada forma para uma pessoa". E aí eu sei te dizer que eu falei: "Bom, eu tenho aí, e se eu entrasse nos carros e perguntasse para os motoristas a história de amor deles?". Eu começo a fazer isso em 2019, eu acho que eu fiquei 9 meses entrando nos Uberes. Eu entrava nos Uberes, eu puxava uma conversa aqui e ali, de repente eu me apresentava e eu falava: "Eu sou uma escritora e eu escrevo histórias de amor, você gostaria de me contar uma história de amor?". E aí tinha gente que falava de cara: "Ah, minha história de amor é tal coisa, minha esposa, não sei quem", algumas outras pessoas, elas não falavam a minha história de amor, mas elas me contavam uma história, e aí eu falava assim: "Essa é a história de amor dessa pessoa", ou, "Mas o que que você quer saber? O meu amor é igual ao amor de todo mundo, é o meu casamento". E aí a gente vai, como aconteceu, isso foi uma história real, meu casamento. Então você vai, conhece uma pessoa, casa, trai, se separa, volta, e é isso. E aí quando essa pessoa fala isso pra mim, e a gente tá, ele pergunta: eu tô indo pra sua casa?". Eu falei: "É, você tá me deixando na minha casa. Eu posso estacionar o carro e fumar um cigarro na porta?". Eu falei: "Pode". E aí ele fuma esse cigarro, eu fico com ele enquanto ele fuma esse cigarro do lado dele, e eu escrevo sobre o silêncio. Silêncio que pra mim disse muito mais dele precisar parar o carro, pegar um cigarro, fazer uma pausa, e eu falei: "Meu querido, se uma coisa que o amor não é isso aí que você me trouxe. Eu tô entendendo que pra você é algo muito maior, né". Esse tempo, e foi uma coisa, Selma, que assim, eu percebi que eu estava em segurança, porque tem um pouco disso, eu sou uma mulher que entrava num carro. A gente vai sentindo, né. Em 2019, o perfil dos motoristas dos carros de aplicativo eram homens, tanto é que eu entrevisto acho que 39 homens e uma mulher. E aí eu percebi o seguinte: ele precisa dessa pausa, ele precisa desse cigarro, e eu comecei a puxar essa história, e eu percebendo que estava em segurança, não vou deixá-lo sozinho, eu vou ficar até esse cigarro acabar, e eu vou contar essa história dessa forma. De repente a sua pergunta tirou a segurança dele, né. Por isso que ele precisou até da pausa para Quem se estava em perigo ali no Uber era ele, para se né, recompor, né. Era ele, eu acho. Mas estava bem acompanhado, né. Aí entra a música do Lô, porque com essas 40 histórias que eu fui entrando, a própria ideia que eu tinha do que era o amor começou a se dissolver, porque eu via, ouvindo aquelas pessoas, aqueles homens em sua maioria, o que que era o amor, que o amor pode assumir muitas formas. Então, quem sabe o que eu tô cantando pode ser o amor, quem sabe essa história aqui que você tá lendo pode ser o amor. Quem sabe esse silêncio pode ser o amor, né. Quem sabe, teve um motorista que foi muito, muito engraçado, eu perguntei pra ele e ele ficou tão emocionado que o carro morreu. Aí depois ele andou um pouco mais e aí ele não percebeu que ele estava parado atrás de um caminhão que estava parado. E aí eu falei: "Nossa, há uma dificuldade no movimento, há uma dificuldade nesse movimento do sentimento, porque eu paro, eu continuo parado". Então então são essas leituras. E aí a música chega para mim nesse lugar de falar: "Olha as versões", porque para além do "Quem sabe isso quer dizer amor", é uma música que ela possui muitas versões e ela continua sendo gravada por muitas pessoas. E aí entra uma outra coisa, que a gente entendeu o amor como uma versão. Tem um filme muito legal também chamado A Minha Versão do Amor, que é isso. Então assim como a música, né, como essa música tinha muitas versões, a pergunta de "Quem sabe isso quer dizer amor" também tinha muitas versões, assim. E aí eu falei: "Essa música é linda", e ela me marca toda vez que eu vou divulgar alguma coisa sobre o livro, tal, é sempre essa música tocando, e é isso, ela traz para mim
essa boniteza, essa dança. Eu cheguei a tempo de te ver acordar. Quem sabe isso quer dizer amor? A letra é linda, a letra é linda. Natália, vamos fazer aqui agora um momento acorde, né? Que é o outro podcast, mas não tem como. Você levantou a bola. Lindo e maravilhoso, irmãozinho, deixa aqui, irmão mais velho. Tem uma coisa nessa música que é tão particular, que foi a grande Ana Laura Prats trouxe, foi maravilhoso, que assim, ele fala, eu vim correndo à frente do sol, abri a porta e antes de entrar, eu revi a vida inteira. A música inteira, toda a história, tudo que acontece aqui, Num átimo. é nesse momento que ele abre a porta e revê a vida inteira. A partir do momento que ele fala esse átimo, tudo que vem depois é esse momento. Então tem uma coisa temporal nessa música que é muito sutil, que quando acontece, né, você percebe quantas vezes na nossa vida que naquele átimo de segundo você pode rever a vida inteira. Aquele momento que você cutucou o Uber lá e ele teve que parar e ficar pensando, e ali ele reviu a vida inteira nesse momento. Reviu a vida inteira dele também. Dele fumando um cigarro. Então, é mais uma ressignificação de tudo, que ela é linda demais, ela tem muita coisinha escondida, né? Isso é tão bonito que o cara fala, e nesse instante, antes de entrar, revi a vida inteira. Lembrei de tudo, aí lembrei de tudo que aconteceu entre nós, dos pôres e sóis, das flores de abril, né, de falar do temporal, de coisas que ninguém nunca viu, isso tudo, o tempo é um tempo, a gente fala, né, o tempo não é Cronos, é Kairos, né? Então é o Kairos que existe ali naquele instante que dispara, e é esse Kairos Eu acho isso muito maravilhoso quando ele fala muitas vezes que seja apenas para nós dois. E é isso, porque é uma experiência que só quem tá dentro dela sabe. E aí eu puxo um pouco para aquilo que a gente tava falando de dançar e da morte e tal. Do tempo mesmo que a gente perde, às vezes, sem fazer o que a gente gostaria de fazer, sem viver o que a gente gostaria de viver, né? É lógico que é uma abertura, assim, para o mundo que às vezes a gente não tá preparado. É o nosso tempo também, né? Às vezes a gente não tá preparado, mas às vezes é uma coisa que você fala, meu Deus, eu perdi tanto tempo pensando nisso, é só ir lá e viver. O que é viver? Sei lá. O que é? Eu ia te falar, Natália, isso é uma coisa tão bonita que você está trazendo. Você, assim, é muito corajosa para beber café com a morte e dançar com a vida, mas eu vejo que você é muito corajosa também de viver o amor, né, Natália? Você aprendeu a viver isso, porque você falou assim sobre dor de amor, né? Só tem dor de amor quem teve coragem de viver um amor que pode, né, acabar ou não. Mas isso é. Não sei, Céu, eu ainda me pergunto um pouco disso, assim, se eu tento ser, sabe? Eu acho que eu faço alguns. Eu tenho aprendido a ser corajosa com amor, assim. Deixar ele entrar, me bagunçar, abrir mão de algumas coisas, assim, de falar, cara, de entender que é aquilo, né? O amor é dar o que não se tem. De olhar aquela pessoa sem aquela idealização que a gente faz dela. Quando você tá na realidade, é outra coisa. Eu tento ser. Eu acho que eu demonstro bastante quando eu amo, assim, né? Eu escrevo livros, mas na minha vida eu acho que eu ainda tô caminhando. Eu não sei se eu tô sendo se eu não estou sendo generosa com os movimentos que eu faço em relação ao amor, mas eu vivo, sabe? Algumas coisas é isso. Às vezes eu falo, não sei o que, de repente eu falo, mas eu não sei se eu vou morrer daqui 2 horas, deixa eu ver isso. Acho que eu tô aprendendo, porque é um lugar que coloca a gente também em muita vulnerabilidade, né? E você foi flertar com ele perguntando sobre histórias de amor dos outros, né? Exatamente. Você sabe que na época que eu escrevi o Tem Uber Sofrendo por Amor, eu nunca me esqueço, eu estava com uma amiga, e aí eu virei e falei assim, cara, eu tenho que admitir para mim mesma que eu tô apaixonada mesmo, e não sei o que e tal. Ela virou para mim e falou assim, quem mandou você mexer com amor? Quem mandou você Vai mexer com cutucar amor? Eros para ver o que é que acontece, né? Exatamente. Vem uma flecha.
Você tá revirando tudo, você tá aprendendo de não sei o que lá, você tá olhando e falando: "Meu Deus, que coisa linda". Você acha, Natália, você acha mesmo que essa abertura que você estava fazendo para o outro não ia gerar uma abertura para um outro chegar também em você? E eu falei: "Olha, é porque é isso, né, às vezes a gente demora para ver o óbvio, aceitar o óbvio". Tem um ditado popular que diz assim: "Ué, soldado que bate no quartel quer serviço". Exatamente. Não foi lá bater Beleza. no quartel, uai? É isso, vai lidar com amor, mas eu tô tentando ser mais generosa comigo, assim, mais receptiva com o amor, assim, olhar as minhas versões e é um pouco disso que a gente estava falando de ontem, né, eu não me aguento. Tem um pouco de revisitar algumas histórias, assim, e é isso, né, Selma, mas eu vou bancar. Tem isso da gente, né, a gente fica: "Tá, beleza, tá, eu vou bancar isso, eu vou bancar, eu vou dar conta". Exato. Sei, a gente também não tem garantia quando a gente fala: "Ah, vou", você não sabe, né, você não sabe. E tá aí uma coisa que o André Alves Oliveira, que eu gosto muito de ouvi-lo, ele fala que uma das coisas mais bonitas do encontro é a convocação de vida que o outro faz na gente. Lindíssimo Quando isso, você é perfeito. convocado, quando o outro convoca a vida em você, é maravilhoso. O amor tem muito disso, né, de convocar a vida na gente. E eu acho que é isso um pouco, acho que é um pouco disso, assim. Agora você falou que esse livro não é o seu primeiro livro. Não. Conta deles. O meu primeiro livro é um livro chamado Para Quando os Elefantes Chegarem, e ele conta, o meu processo. Não é uma A gente não sai do luto, né, a gente vai vivendo o luto, crescendo em torno dele, mas ele conta um pouco do meu processo, esse meu primeiro livro, quando eu aceito que eu estou em luto pela morte da minha mãe e eu choro 3 anos depois. Para vocês verem como é uma coisa que a gente estava falando de tempo, né, é muito relativo ao luto, porque eu quando perdi minha mãe eu não fiquei trancada em casa, eu não fiquei na cama chorando, eu simplesmente me anestesiei e fui viver. Fui fazendo minhas coisas, passando meu cartão no trabalho, fazendo minhas viagens e tal, permitindo que pouquíssimas pessoas tivessem acesso ao que era importante para mim, mas convivendo, vivendo, tal. Então, nesse livro, quando eu falo que eu não conto esse processo, eu conto o que eu vou viver depois que eu me dei conta desse processo. Então, esse amor que eu contei da Cônego Eugênio Leite, eu vou viver esse amor, um amor lindo, eu me permito me abrir para viver esse amor. Um retorno da relação com meu pai, então é quando eu me abro para ter esse retorno da relação com meu pai, que foi fragilizada com a morte da minha mãe. O reencontro, por exemplo, nesse meio tempo eu lembrei que eu tinha uma amiga imaginária na minha infância, então eu lembrei que eu escrevo sobre ela, eu materializo ela, porque eu preciso buscar isso, que é uma força importante para mim nesse momento em que eu estava me fortalecendo. Eu conto uma história que eu amo, que talvez seja uma das minhas favoritas dentro desse livro, que é um aluno meu que ele estava procurando Deus. Então ele estava procurando Deus. E aí um dia ele chega muito bravo, ele tinha 10 anos, o Ítalo, e ele fala: ninguém me conta onde está Deus". É muito louco, né, você pensar de uma pessoa que está vivendo um processo de pós, né, uma perda da mãe. Bonita, não? Onde está Deus? Uma criança te pergunta: "Onde é que está Deus?". E aí naquele momento eu olhei e falei ele falou: "Ninguém sabe onde está Deus, eu procuro não sei aonde, eu procuro nem você sabe me dizer onde está Deus". E eu voltei para casa e eu pensei: "Eu vou procurar Deus para Ítalo". E eu começo a sentar na frente do meu computador e escrever um texto para procurar Deus, e entender onde é que Deus estava também nisso tudo. E aí eu vou escrevendo para o Ítalo, porque na verdade Deus ele pode estar em qualquer lugar dependendo de qual que é a sua visão sobre ele. Inclusive ele precisa existir para não existir, né. E tá tudo bem se ele não existir para você. E eu escrevo esse texto e no dia seguinte eu chamo ele para conversar e eu falo: "Ítalo, senta aqui, eu acho que eu não encontrei Deus, mas eu tenho algumas pistas". E eu leio esse texto para ele. E aquele texto para ele basta.
Ele leva esse texto. Ele encontrou alguma E coisa ali. esse texto chama Procura-se Deus, né? E o nome do A livro professora me falou onde Deus está. Isso. ela não sabe muito bem onde é que ele tá, mas ela falou: pode estar aqui, pode estar ali, pode estar onde eu quiser. Isso é muito bonito quando você vira para uma criança e fala assim: olha, eu não vou te dizer onde tá. Eu posso até acreditar onde tá Deus, eu posso ter a minha crença, a minha espiritualidade, mas eu não vou chegar para você e falar onde tá Deus. Você vai ter que entender se Deus existe para você, se faz sentido pra você. Onde é que ele tá? Sei lá. Entendeu? E aí eu falei: olha, como se fosse um mapa do tipo, vai seguindo essas pistas, vê se faz sentido pra você. Eu não vou te deixar desamparado, né? É uma pergunta que talvez você leve pra tua vida inteira e que você não tenha resposta, mas tá aqui. Gurenó. E o nome o nome desse livro, ele também ele revela uma certa fé, né, para quando os elefantes chegarem, porque eu vou para nesse meio tempo, né, que eu voltei a viver, eu falava que eu voltei a viver. Eu gosto de falar isso. Gosto de contar essa história contando que eu voltei a viver, né? Eu faço festa dia 8 de abril, porque foi o dia que eu voltei a viver. Eu gosto de fazer isso, eu comemoro. Então, aniversário 2. Aniversário 2, voltei a viver quando eu vivi, quando eu falei: tá bom, tô vivendo esse luto. E aí eu fui pra África do Sul. E aí eu sempre, o elefante é o meu animal favorito. Eu gosto muito dessa presença do elefante, desse peso que a gente volta na cadência, né? Tem uma cadência, tem um mistério no elefante. Eu sempre gostei dos elefantes. E aí eu vou fazer aqueles passeios que você vai lá no meio das florestas, procurar os animais e aquela coisa. Nada, gente, pelo amor de Deus, nada com maus tratos de animais, que eu sou contra isso fortemente. Mas é um negócio que você vai fazer um passeio, você vai ver alguns animais, inclusive, que foram resgatados, que estão numa reserva, uma reserva que você vai e tal. E eu lembro que eu falei: eu vou e eu quero ver os elefantes livres, porque eu nunca vi um elefante livre. Então eu vou para a África do Sul porque eu queria ver um elefante livre. E aí eu primeiro passeio do dia, 3 horas andando de jipe, vi tudo, vi até os animais mais difíceis de ver, nada dos elefantes, né? E aí eu vou fazer o segundo passeio, não tinha elefante. No terceiro passeio, o rapaz me chama e fala assim: senhorita, é o seguinte, acho que tá na hora da gente alinhar umas expectativas. Porque também é o seguinte, não é época dos elefantes aparecerem. Nesse momento eles estão recolhidos. Eu virei pra ele e eu falei: mas eu sei que eles vão aparecer. Ele falou assim: mas como a senhora sabe? Eu falei: porque eu estou chamando por eles. Ele olhou: eu vou louca, né? Nunca veio aqui. Completamente. Completamente louco. Totalmente louca. E aí a gente parou: não, agora a gente vai parar, tomar um café, tal, no jipe. Aí paramos lá, abriram lá os negócios para tomar um café, já estava escuro. De repente o rapaz que estava do meu lado olhou para mim e falou assim: Natália. Eu falei: oi. E eu estava aqui olhando, falei: oi. E falou assim: eu quero que lentamente você vire a sua cabeça, mas não faça nenhum movimento brusco. Quando eu olhei, tinha um bebê elefante do meu lado. Oh, meu Deus E do quando eu céu. olhei para além dele, tinha a família dele, que permitiu que ele chegasse perto do jipe. Aí eu conto essa história, eu choro, porque para mim existe algo que eu não sei explicar, sabe? O trem que a gente não explica, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu tava querendo muito ver esses elefantes. E aquilo para mim é um pouco a fé na vida que eu recobrei depois de entender que eu ia viver a vida inteira com esse luto. Era um pouco disso. Chamar elefantes é um momento em que você acredita, tá tudo contra, mas a gente precisa ter esse mistério, eu acho, um pouco na vida. Eu acho que isso, quando eu chamei os elefantes, eu vi aquele bebê elefante, eu vi a família dele, e eu não me mexi. E Para quando os elefantes chegarem, né? um dos elefantes chegarem. Lindíssimo Que é isso. quando, o que que a gente faz no momento em que a gente tem aquilo que a gente esperou, né? Quando chega o que a gente espera. Talvez para mim tenha sido esse momento: vai voltar a viver, Natália. É uma coisa que minha mãe falava muito para mim, né? Porque às vezes eu tava muito assim e tal, e ela: vai viver, vai viver. Ela falava muito isso. Às vezes eu tô assim: meu Deus, eu lembro dela aqui: vai viver, vai buscar elefante, vai ouvir história de amor, vai chorar por amor, vai quebrar a cara, vai viver, assim. Então esse é o meu primeiro livro. O segundo é o Uber, que eu já contei para vocês, e o terceiro chama-se Central de Relacionamento, porque eu me dei conta que eu sou uma central, sabe quando você faz central de relacionamento, ninguém posso ajudá-lo. Muito bom. Eu sou
É só central de relacionamento, porque chega história de amor, chega história de tristeza, chega história que eu saí da depressão, chega elefante. Mas é um livro, esse último, interessante, porque ele é dividido em 3 partes. Então, a primeira parte do central, eu escrevo algumas histórias de pessoas que estiveram na linha de frente da Covid, no combate à Covid. São 2 médicos, uma voluntária. Depois tem uma parte 2, eu vou dar um spoiler, porque eu começo a escrever e o meu trabalho é um trabalho que ele é do encontro com o outro, né, disso que a gente já falou, então precisa acontecer. E eu tô muito pacificada em relação a isso. Tem gente que escreve toda terça-feira às 9 da manhã, eu sento e eu escrevo. Eu não funciono assim, porque eu preciso que a história chegue, né. Então eu sou muito tranquila. Não sei, não chegou nenhuma história, uma coisa assim. E na pandemia eu tive isso muito. Eu tinha uma certeza de que quando passasse, essas histórias seriam esquecidas. E eu não queria que elas fossem esquecidas. E ao mesmo tempo, eu estava dentro da minha casa com um certo privilégio, né, de trabalho, de cuidado, de um monte de coisa. E eu falei, como é que eu posso ser útil nesse momento trancada em casa? Eu falei, eu vou atrás dessas pessoas. E eu fazia essas entrevistas, né? E eu fiz a entrevista com esses 2 médicos, tanto que a Juliana, que é uma das médicas, a gente se conheceu pessoalmente o ano passado, quando eu levei o livro para ela. Esse livro foi lançado no começo do ano, no final do ano eu fui para o Rio conhecê-la pessoalmente, que até então a gente não se conhecia. E aí, passa esse período, eu dou uma segurada na escrita nesse processo que eu tenho, e aí eu não sei quando eu ia voltar a escrever, como ia ser o mundo, se eu tinha perdido isso. Eu tinha muito medo de perder isso, de não saber mais estar com as pessoas, de não saber mais ouvir as pessoas, de nunca mais voltar a escrever. E isso é uma coisa que é o que não pode morrer nunca para mim. Eu tinha muito medo que aquilo morresse. E aí a segunda parte do meu livro é quando eu não consigo escrever. Eu não consigo escrever porque eu não consigo sair de casa, eu não consigo escrever porque onde estão as pessoas, eu não consigo escrever porque o meu trabalho como escritora se dá no contato com o outro, e o contato era um perigo de vida, né? A vida de um texto se dava nisso, e nesse momento, se eu estivesse com alguém, nós 2 estaríamos em perigo. Isso era muito cruel. E aí, quando eu vou tentar escrever isso na parte 2, eu não consigo, porque eu não escrevia. Então, a parte 2, ela é em branco. Que fantástico. Algumas pessoas começam a ler o livro e falam assim, tem um problema. E a parte do meio não tem nada escrito. Eu falei, como é que eu vou... Ó o silêncio Como é que eu vou voltando. explicar para você que eu não consegui escrever escrevendo? Não, você precisa pegar aquilo em branco, você tem que sentir essa minha angústia, você tem que sentir esse vazio. Eu queria que as pessoas sentissem esse vazio. A gente faz isso às vezes com a palavra, mas a gente faz isso com o silêncio, a gente faz com o vazio diz muito. É muito barulhento às vezes, né? E aí a terceira parte eu também volto a viver pós-pandemia, que é quando eu começo a encontrar as histórias de volta. Então, que escritora é essa de histórias de vida real num pós-pandemia, quando ela volta a estar com outro? Como é que é estar com o outro depois disso, né? Então, esse é o meu terceiro livro. Os 3 já publicados, né? Lindíssima essa história de você não ter contado história, porque não tinha história para contar. Foi angustiante no começo, mas Sensacional, fenomenal, porque é isso, não tem para contar, vai contar o quê? como é que é isso? É uma marca de um tempo também. É a marca de um tempo, sabe? Como é que eu vou chegar aqui? Como era difícil encontrar poesia, como era difícil encontrar beleza nisso. Você mostrou o impacto, a densidade da coisa, do que a gente viveu, de um vazio de tudo, um vazio de, sei lá, de convivência, um vazio de esperança, um vazio de apostas. Um vazio, você deixou lá aquilo que a gente viveu vazio. Registrou o vazio, né? E o meu editor mesmo, o editor, tá tudo bem, porque assim, a parte do meio tá assim, tá vazia. Eu falei, Edu, eu não vou escrever sobre o vazio. E eu acho que é interessante porque as pessoas elas levam um impacto e depois elas se emocionam, né? Isso, porque tem emoção dentro. Você sabe que uma das obras musicais mais disruptivas da música de concerto do século XX é uma obra de um compositor norte-americano chamado John Cage, que na década de 50 faz a famosíssima peça 3 e 33, John que é uma Cage. peça para piano
em que o pianista se senta, abre o piano diante de uma plateia e fica durante 3 minutos e 33 segundos em silêncio. Essa peça mudou um pouco a história da música ocidental, Fantástico. porque neste vazio e nesse silêncio que ressurge os sons ambientais, né? Imagina, década de 50, pós-guerra, estava todo naquele cenário bastante complexo, ele conseguiu, nesse monumento musical, ele conseguiu fazer algo parecido com o que você, né? Que é mostrar o vazio, o silêncio, a dor e tudo Tem isso. uma dor aqui, e aí a gente volta para aquela coisa do luto, né? Eu acho que a gente, como foi muito difícil para todo mundo, né? A gente não pôde viver os nossos rituais de despedidas. A gente não pôde proteger, a gente não sabia quem que ia e quem que ia morrer, quem que não ia morrer. A gente não sabia como é que ia. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma sequela da Covid, eu não peguei Covid na época mais estridente, eu peguei Covid já com 2 doses da vacina e sou muito grata, porque eu fico imaginando se eu com uma sequela dessas, que é para a vida toda, né? Que mexe com essa coisa de comer, de não absorver nutrientes. Olha só que loucura, não absorver, sabe? É muito sintomático. É muito sintomático. E que é para a vida toda, com 2 doses. Imagina se eu não tivesse tomado nenhuma, sabe? E aí a gente não fala o quanto foi difícil. A gente não se reuniu para falar desse luto coletivo. Uma das coisas que eu achei muito interessante, que foi quando o Paulo Gustavo morre, eu fico destroçada. A gente perdeu muitos artistas nessa época, né? Mas o Paulo Gustavo, que era o antídoto da dor, é o quê? O riso. A gente acha o riso o da dor. E você tem um símbolo que vai, e aquele dia estava muito difícil, eu lembro que eu tinha terapia, eu falei para minha terapeuta, eu não sei o que acontece, eu tô aqui pelo Paulo Gustavo, e ela falou assim para mim, porque é um luto coletivo, a gente não está vivendo os nossos lutos coletivos, a gente ainda não viveu, sabe? Pode parecer, nossa, que baixo astral falar de voltar com a pandemia, já passou. Não, gente, a gente tem sequelas e não só no nosso corpo, a gente tem sequela na alma, da dificuldade que foi, da saudade que a gente teve, sabe? De não poder fazer os rituais para a despedida dos nossos mortos. E o que a gente faz hoje? Como é que a gente honra essas pessoas, né? Que partiram dessa forma brutal, assim, brutal. Brutal mesmo. E você falou de luto, né? De um luto a posteriori, que você viveu o luto da sua mãe a posteriori, né? E aí, você tá falando desse luto da pandemia que não foi feito e que precisa ser feito mesmo a posteriori, né? Sim. Como foi o seu. Quem sabe cada um vai poder ter a coragem de mexer com o seu próprio luto, né? Em relação ao que a gente viveu, cada um do seu jeito. Talvez como o John Cage, com o 3:33, né, Rafa? Pois é. Olha que condensamento de sentidos ali, né? Ele foi genial. Eu que gosto de matemática, 3:33 são 200 segundos. Tá vendo? Você ia se dar bem com o Uber, contando tudo em 27. Viu? Olha só. São 200 segundos, cara. E o 3:33 tem a ver com a história da Natália, porque lembra que ela foi 3 anos pra ela passar na rua, 3 anos pra ela se ver em luto da mãe, é tudo 3, né, Natália? O 3 é a perfeição, lembra disso? 3 é o meu número favorito, e olha que eu Eu tô vendo, você contou pra nós de alguma forma. a gente essa coisa, né, essas coisas que a gente vai contando e que não escapa do ouvido de quem se prepara pra escuta, né. Não. Não. Exato, até porque a beleza tá nisso, né, de você ir contando não sabendo o que está contando, mas por isso que isso aqui é uma conversa, é claro, todos nós aqui somos psicanalistas, mas a beleza tá em é uma conversa, que tá contando tudo, como todas as conversas trazem, assim, a beleza da história de cada um, do universo que é cada um, né. E você falou uma outra coisa lá nas suas respostas, que você, na verdade, começou a escrever também para fazer um luto, que foi a história da morte do Ayrton Senna, né, quando você era pequenininha, né. Eu era pequenininha, foi. Eu nunca tinha perdido ninguém, eu não sabia lidar. Era como você aguentavinha. Eu Era como você se aguentavinha. Aguentavinha, bonitinho. E aí essa história é muito boa, porque é isso, né, pra quem é mais novo, tem uma dimensão, assim, do símbolo do Senna, sabe que o Senna foi importante, mas a gente tem uma coisa de que, cara, todo domingo as pessoas se reuniam pra assistir corrida, porque o Ayrton Senna estava correndo,
E para além disso, depois que a gente sai, né, de um período ali, ainda no começo, mas tá na redemocratização, tem essa coisa de quem que é o Brasil, de como é um Brasil livre, você tem uma pessoa que levanta a bandeira do Brasil com muito orgulho. Não sei como seria a posição do Ayrton Senna hoje, mas naquela época isso era muito bonito. Então você cresce num país do futebol, que a gente sabe que ainda hoje o futebol movimenta muitas coisas, a Fórmula 1 também, né, mas assim, você vai encontrando outro ídolo. E todo domingo, todo mundo se reunia na hora do almoço para ver esse homem correr, ou na hora do café da manhã, enfim. E tinha essa coisa do Senna, né? Do Senna, do Seninha. E aí o Senna é isso, né? Morre daquela forma trágica, televisionada. Morre televisionado, ao vivo. E depois a despedida dele é uma despedida televisionada também. E aquilo me pegou demais, demais, demais. E aí eu lembro que a gente foi pra escola na segunda-feira, e aí a professora falou assim: ó, Quantos anos você tinha, Natália? tinha acho que de 8 para 9 anos. E eu não sabia que eu escrevia, assim, não era escritora, não fazia textinho, não fazia nada, só escrevia, né. As professoras, elas decidem por fazer um ritual de despedida do Ayrton Senna, em que a gente ia mandar uma cartinha para ele, que essa era a forma da gente dizer tchau, Ayrton. Então escreva uma frase, eu escrevi um texto pro Ayrton Senna, dizendo tudo que eu estava sentindo. E as minhas professoras pegaram, leram, ficaram um pouco chocadas. Com aquela Como é que precocidade, uma menina desse tamanho escreve? Ter a coragem de escrever, né? muito precoce. Chamaram a minha mãe, que era psicóloga, Olha, e falou assim: Maria-Elisa, é o seguinte, acho que a Natália tá sofrendo um pouco. E minha mãe falou assim: não tem problema, nós vamos lá em casa, a gente não tem essa questão. Lá na minha casa, tudo sempre foi muito discutido, né? Muito falado, né? Muito falado. E aí falei: tô sofrendo. Minha mãe conversou comigo, assim quando a gente perde o Cazuza, que eu amava muito, e ela virou pra mim e falou: olha, hoje não é um bom dia pra você assistir televisão, porque as pessoas vão falar coisas do Cazuza que não são legais, e eu quero que você guarde ele da forma como você vê e ouve o Cazuza. Quando você crescer, você vai entender, mas hoje eu acho que as pessoas, elas não vão falar coisas legais sobre ele. Então eu tinha isso, né, mas aí com a Ayrton, que eu vivo isso, assim, né, dessa morte, essa coisa televisionada e tal. E é um texto que eu gostaria muito de ter, porque minhas professoras acabaram levando para um congresso, sei lá o que falavam, para um congresso, mas elas quiseram muito, minha mãe permitiu que o texto fosse levado, e eu nunca mais vi esse texto. E a partir daquele momento eu comecei a entender que escrever era o modo que eu encontrei de lidar com a vida, de conseguir me expressar. Que, nossa, eu consegui falar que eu tô sofrendo muito, e eu fui ouvida na minha escrita. E a partir dos meus 9 anos, eu começo a escrever uma coisa ou outra, eu pego um caderno, eu começo... Aí com 13 eu vou pra poesia, mas eu percebo que eu não gosto muito de escrever poesia. Com 15 eu pego um caderno, começo a escrever as minhas histórias, eu começo a escrever as peças de teatro que a gente encenava na escola, pra feira de ciências, e dirijo os amigos. E vai dando muito certo, assim, eu mandava textos para a revista Caros Amigos com 16 anos e era publicado no site, eu achava lindo. olha que legal. Legal. Olha isso. Eu comecei a falar: olha, eu acho que eu sei lidar com as coisas quando eu Quando eu escrevo. escrevo. Uhum. É a arte, né? Vem a Um arte. processo sublimatório, né? É uma sublimação quase. E aí eu gosto de contar essa história, que o Ayrton me fez com que eu entendesse que a morte dele me deu algo muito triste, que é a ausência dele, mas ao mesmo tempo me deu essa... Eu sou escritora, né? Uma ferramenta que você usa até hoje lindamente. Uhum. Isso te abriu um espaço, né, para você colocar o que você precisava colocar para fora, né, Natália? Bom, a gente podia ficar aqui a noite inteira contando histórias, porque a Natália é boa nisso, e histórias do jeito dela, porque cada um de nós tem um jeito de contar a história. Adorei! Natália, adorei! Nossa, mas a gente tem que encerrar. Agora, Natália, a gente tem que encerrar, mas assim, que jeito bonito que você encontrou para lidar com a sua vida, que é escrevendo, né? E como você tem sido generosa de ser tão transparente, porque eu acho que isso é de uma coisa, de uma generosidade de ser tão transparente, né, em relação aos seus sentimentos. Você é transparente, Natália, completamente transparente. Intensa, né? Intensa.
Eu acho lindo. Durante um tempo eu achava, porque nós, mulheres, né, nessa sociedade que a gente vive, é muito. Não, isso é muito. Não, coloca nesse formato. Se você tá assustada. E hoje em dia eu aprendi a parar de pedir licença para ser quem eu sou. Eu sou assim. Ah, mas é muito. Não, mas eu sou assim. Entendeu? Então. E você sabe que é uma coisa muito bonita isso, mas assim, você é intensa, e isso é lindo. Eu não sou, eu tô aqui no melhor lugar para falar disso, porque o meu filho, inclusive, ele achou uma palavra para me descrever o meu grande amigo Maurício e o meu sócio e amigo Thierry, ele fala isso porque ele é um cara bastante introspecto, meu filho, e ele nunca nos julgou, mas nos definiu do jeito dele. Ele conta essa história do jeito dele, ele fala que nós somos hiperbólicos. Então, hiperbólicos. Então, você é hiperbólica, claro que você é do clubinho dos hiperbólicos, já entendi. Mas assim, além disso, é muito bonita a sua transparência, né? Você não faz cerimônia de dizer assim, ó, não tem hidden agenda, aqui não tem esconderijo, né? Tá, isso aqui, é isso aqui. E é muito bonito porque isso vem para sua escrita também, né? Você traz isso para sua escrita, né? Quando você vai trabalhando aí os seus lutos, as suas dores, os amores, o seu jeito de entrar em contato com o amor. Então eu acho que isso é uma coisa, a gente pode falar assim, porque isso é lindo. Não, eu acho que isso dá muito certo para você se aguentar, né? Dá. Olha que eu não tinha parado para pensar nisso. Acho que dá. Eu acho que é uma das formas, né, uma das ferramentas dos jeitos que eu encontrei, assim, que é o se comunicar, né, Selma? Então eu acho que é sempre aquilo, né? Eu acho que o outro vai entender o que eu tô falando, aí o outro entende da forma dele, mas assim, diante de tudo isso, é se comunicar. E eu acho que é uma forma que eu encontro de me comunicar, talvez, nessa escrita. E a comunicação, eu acho que, olha, o melhor que eu posso fazer em tentar falar o que eu estou sentindo ou o que eu estou pensando é isso aqui. É isso que eu dou conta agora de te falar. É o certo, é o errado, não sei, mas é o que tá aqui. ou o que captar aqui, sabe? Então, ela falou uma coisa agora maravilhosa. É o jeito que eu dou conta agora. E amanhã vai ser de outro jeito. E aí, né, meninos? Ela escreve outro livro. É isso. Natália, muito, muito, muito obrigada por ter brindado, né, esse encontro aqui com essa sua vida, com essa sua dança com a vida e com traduzir isso em livros, porque é um privilégio muito grande, né, ter uma pessoa que traz esse interno dessa forma assim tão transparente. É um privilégio essa generosidade que você tem. Muito, muito obrigada. Agradeço a todos. Quero lembrá-los, eu espero que esse programa saia antes do dia 13 de setembro, se sair depois também podem assistir os 3 primeiros meses de aula da nova turma do Instituto DIP, são completamente gratuitos. Temos uma nova turma, então, começando no dia 13 de setembro. Entregamos isso para o mundo, para que as pessoas possam entrar em contato com os conceitos da psicanálise e com isso que, de alguma maneira, aliás, de uma maneira muito fantástica, também faz com que a gente se aguente melhor nesse mundo. É isso. Não é isso? Então, um grande beijo para todos. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que para nós 3 aqui, não, para nós 4, né? Porque a Natália já está no caminho disso também. É como a gente se aguenta também, de um jeito fenomenal. Né? É isso. Obrigada, gente. Eu é que agradeço por você ter vindo. Um beijo, meninos. Obrigada, Andy. Até o próximo. Tchau. Beijo. Beijos. Como você se aguenta? Um podcast que é diálogo e não divã. Realizado pelo Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise, e apresentado por mim, Selma Patovilla.